mudança de atitude. Mas quando não há arrependimento, além dos céus se fecharem, os gafanhotos vêm. Vou buscar, irmãos e meus queridos, sabendo que esses são esses gafanhotos. E eu descobri que os gafanhotos, eles comem tudo que existe no caminho. Quando o enxame de gafanhotos está passando, eles fecham o céu. Quem já morou aí na roça, sabe disso? Quando vem aquele enxame de gafanhotos, até a luz do sol é fechada, porque são muitos gafanhotos. O gafanhoto, ele não vem atacar sozinho, ele sempre ataca em bandos. E é muito fácil esses gafanhotos se movimentarem, porque eles contam com a ajuda dos ventos, né? Eles contam com a ajuda da natureza para levar eles aonde há a colheita, aonde há aquilo que eles precisam para se alimentar. E o único, eu fiquei de boca aberta com isso, o único enxame de gafanhotos, ele pode ter bilhões de gafanhotos. E esses camaradinhas, eles chegam a comer 3.000 toneladas em um dia. Um único enxame de gafanhotos pode comer 3.000 toneladas de vegetação em um único dia. Você acha que eles são calminhos? Quando não há arrependimento, nós estamos sujeitos ao gafanhoto. Eu quero dizer aqui que não somos só os gafanhotos naturais, somos os gafanhotos espirituais. Demônios que agem nas vidas, nas famílias, como gafanhotos. Esses gafanhotos, a biologia diz que eles não vivem geralmente em grupos grandes. Durante as estações da seca, eles preferem ficar sozinhos. Mas quando começa a chover, ou seja, quando está sendo preparado para haver uma grande colheita, esses gafanhotos eles começam a se acasalar, e eles começam a se multiplicar. Gafanhoto ele não gosta de seca, gafanhoto ele gosta de terra fértil. Diga para a pessoa que está do lado, gafanhoto não gosta de seca, ele gosta de terra fértil. É por isso que você não vai ver um mendigo sendo atacado por um gafanhoto espiritual. Já está seca. Ele pode ter um dia ter sido uma terra fértil, mas hoje ele é uma terra seca. E o gafanhoto ele não ataca a terra seca, ele só ataca a terra fértil. Quanto mais ele vê que a terra é fértil, quanto mais eles se juntam, mais eles se proliferam. E ao invés, nesse momento de terra fértil, ao invés de se irritarem, eles começam a se unir cada vez mais. Isso é o que a biologia diz. Agora vamos ver o que a Bíblia diz. No livro de Joel, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, Deus usa o profeta Joel para lançar uma palavra à nação de Israel. O Senhor diz assim: a palavra do Senhor veio a Joel, filho de Petuel. Ouçam isto, anciãos, escutem, todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias, ou nos dias dos seus antepassados? Conte o que aconteceu aos seus filhos, e eles aos seus netos, e os seus netos da geração seguinte. Escute isso: o que o gafanhoto portador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o gafanhoto migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o gafanhoto devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Diga assim: existem 4 tipos de gafanhoto. Isso pode ser melhor. Agora falar um negócio, tem um monte de coxinha. Não queria falar não, um monte de coxinha, muito saudável. Tem um monte de comida aí para vocês no final. Fala assim: vamos queimar o que vocês comeram no almoço para poder você comer mais depois, tá bom? Diga assim: existem 4 tipos de gafanhoto. Isso. Diga: o portador, o migrador, o devorador e o destruidor. Diga: o que um não come, o outro dá um jeito. Pode ter certeza. E a palavra do Senhor continua dizendo assim no capítulo 2 de Joel: toquem a
paixão. Diante deles, a terra é como o jardim do Éden. Escute, antes do gafanhoto chegar na terra, a terra é como o jardim do Éden. O jardim do Éden, a Bíblia diz que tinha todo tipo de árvore, com todo tipo de fruto. E quando o gafanhoto, antes do gafanhoto passar, o profeta Joel recebeu essa revelação do Senhor, diz: antes deles, a terra é como o jardim do Éden. Atrás dele, um deserto arrasado, nada lhes escapa. Eu quero dizer isso para você, meu querido e minha querida, que quando não há arrependimento, o ataque dos gafanhotos, ele vem com uma fúria, que você podia ser a pessoa mais próxima do mundo, mas depois de um ataque de gafanhotos, não sobra nada. E o Senhor nos diz assim, continua dizendo: eles têm a aparência de cavalos, como cavalaria atacam galopando, ou seja, muito rápido, com um barulho semelhante ao de carros, saltam sobre os cumes dos montes, como um fogo crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles, povos se contorcem angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados. Todos eles marcham em linha, sem desviar-se do curso. Não se empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. Avançam por entre os dardos, sem desfazer a formação. Lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas, como ladrões entram pela janela. Diante deles, a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem, e as estrelas param de brilhar. O Senhor levanta a sua voz na frente do seu exército. Como é grande o seu exército! Como são poderosos os que obedecem à sua ordem! Como é grande o dia do Senhor! Como será terrível! Quem poderá suportar? Quem pode suportar o ataque de gafanhotos? Ninguém. Eu gostaria nessa noite de falar sobre esses 4 tipos de gafanhotos, porque o ataque deles é certeiro na vida daqueles que não chegam ao arrependimento. E o primeiro gafanhoto que eu queria falar com você é o gafanhoto chamado cortador. Diga: cortador. Esse é o primeiro que chega. O cortador, ele consegue deixar um agricultor desesperado, porque não existe inseticida no mundo que consegue espantar um gafanhoto cortador. Esse gafanhoto, ele tem a mania de cortar uma parte, ele come uma parte do fruto, ele não come o fruto inteiro. Então, por onde ele passa, ele vai comendo uma parte do fruto, e isso vai pichando. Você que já tem experiência com a agricultura, já ouviu falar, você sabe que isso existe. Então, ele come a parte do fruto para estragar o fruto. E quando o agricultor vai colher o fruto, ele vê que o fruto está podre, porque está comido, está estragado, está bichado. E a pessoa que tem esse ataque do cortador acaba tendo prejuízo na sua colheita. Essa legião de demônios chamado cortador, ele trabalha 24 horas na vida de quem não conhece a Deus, na vida daquele que não serve a Deus. Essa legião tem o poder de comer, de cortar, de bichar suas riquezas, de bichar os seus bens, o seu salário. Sabe, tudo aquilo que aquela pessoa que não é fiel, ela tem, o cortador chega para comer. Por exemplo, o cortador ele consegue entrar. Você já viu isso, irmãos? Tem pessoa que deixa de comprar combustível para comprar cigarro. Já se deparou?
Pessoa que não compra uma mistura em casa para poder beber. O que age na vida dessa pessoa? A pessoa não nasceu assim, gente. Ela não nasceu desse jeito. Quando a pessoa está sofrendo esse ataque do portador, essas coisas são levadas. Pessoas que pegam suas finanças e jogam, jogo do bicho, mega cena, ultra cena, mega cena, filme cena, tem um monte de cena aí que só está enriquecendo os outros. E você? Vai indo embora. Quem faz isso? O portador. Pessoas que gastam, não se tem uma coisa que me deixa irada. Eu tenho que entrar na farmácia para comprar remédio. Meu Deus. E quando o portador entra na vida de uma família, faz a família gastar dinheiro com remédio, já tem gente que vive com a lista imensa de remédio. Não consegue se integrar na farmácia. O que está acontecendo? É o portador que está agindo na vida daquele que, ou na vida daquela que não conseguiu ainda chegar ao arrependimento. Essa pessoa infiel, ela está sempre gastando parte do seu dinheiro com prejuízo, com coisa que não está edificando em nada na sua vida. Esse dinheiro está sendo jogado fora. Todo mundo. Todo mundo. Nós conhecemos um discípulo lá do projeto Celebrar para Grande. Ele era um viciado em cocaína. E o Senhor alcançou ele. E só com o dinheiro que ele gastava com cocaína, ele resolveu investir na igreja. Irmão, era um absurdo. Por tudo que foi me tomado. Agora eu quero ver ele também. Eu investi em projetos, investi em coisas. Era um dos maiores ofertantes da igreja. Porque tudo aquilo que o diabo teria tomado, que o portador havia tomado na vida dele, ele agora tinha recompensa para isso a outras pessoas que precisavam do encontro. Amém? Você entendeu como o portador ele age? Agora existe um outro, chamado migrador. Diga migrador. Esse migrador, ele já não mora na agricultura. Ele fica andando em bandos, ele voa em bandos. Ele está uma hora agindo num lugar, outra hora ele age num lugar, em outro lugar. Perdão, ele sempre está agindo de surpresa. E ele, quando vem, ele vai comendo mais um pedaço do fruto. O portador já passou. Agora vem o migrador. Leva mais uma parte. Leva mais um pouco. E aumenta o prejuízo. Esse migrador significa inconstância. Aquele depois que ele está aqui, daqui a pouco ele sumiu. Ele só arrancou o que ele queria. E ele vai embora. Só que daqui a pouco ele volta de novo. Para que você não perceba a astúcia dele, para que você não perceba como ele age. E quando essa legião chamada migrador, esses demônios, eles trabalham promovendo esses prejuízos, eles gostam muito de atacarem acidentes de carro, onde as riquezas e os bens das famílias, tem família que coloca todos os seus bens no carro. E de repente, uma batida, acaba com tudo. Não é assim? Um roubo. Tudo que eu investi, foi embora. Quem faz isso? O migrador. Ele força o homem a gastar o seu salário com despesas inesperadas. E mais uma parte do dinheiro. Essa é a maldição do migrador. Ele vem, daqui a pouco ele vai embora. Aí ele volta de novo. E você não entende. Estava tudo tão bem. Fala a verdade, às vezes não acontece com você. Está tudo tão bem. Você acordou, estava
Você está conseguindo entender aí? Mas existe uma chave, eu quero que você entenda isso. Existe uma chave chamada arrependimento que pode mudar todo esse destino. Mas antes dessa chave, gostaria de falar de mais um, chamado devorador. Esse é o mais violento, irmão. Porque quando o devorador chega, ele já chega chegando. O agricultor já passou pelo portador, já passou pelo migrador. Quando o devorador chega, o que tem para vender, o que ele tem para apresentar de tudo, já não está valendo nada. O agricultor já não consegue colher nem para a sua própria subsistência. Essa região chamada de gafanhoto devorador, essa legião do devorador, é a mais arrasadora do que as duas primeiras. Porque esses demônios, eles se manifestam na vida de uma pessoa e eles deixam a pessoa passando fome, tomam casa, apartamento. Se tiver sítio, a pessoa perde, fazenda, e a pessoa não vê explicação. Eu não sei por que foi embora. Mas eu levei uma vida inteira para construir. E de repente, como passa tudo bem. Quem é esse? Quem faz isso? Essa legião chamada devorador. Essas pessoas que são atacadas por essa legião são levadas de uma vida ótima a uma vida de miséria e dor instante. Essas pessoas que são atacadas por esse demônio, por essa legião chamada devoradora, elas são encurraladas, irmão, escute isso. Elas são encurraladas a entrar em situação de dívidas, em situação de prejuízo, que se fosse num momento normal, essa pessoa não ia passar por isso, e essa pessoa jamais consegue pagar seus compromissos. Você já viu pessoa que ela entra pelo caminho do agiota, ela não consegue sair mais daquele negócio. Ela começa pedindo 1.000, daqui a pouco ela tem que pegar 3.000, daqui a pouco é 5.000, 10.000, 20.000, e já acabou. Ela não consegue mais pagar, ela é levada a fazer trapaça, daqui a pouco ela vai começar a roubar, daqui a pouco ela vai querer fazer coisa errada para sair da situação. Ou seja, cada vez ela vai entrando no declínio financeiro, no declínio social, e daqui a pouco algumas dessas pessoas já estão presas, ou algumas cometem suicídio, perdem a sua família, ficam sem moral e ficam sem valor nenhum, não conseguem mais arrumar emprego, e tudo aquilo que essa pessoa faz não dá certo. A esposa não quer mais olhar, o marido não quer mais olhar, os filhos não querem mais olhar, não querem mais viver juntos. Esse homem ou essa mulher que é atacada pelo devorador começam a ser presos pelo alcoolismo, pela insônia, pelas inflamações constantes. Você já se deparou com pessoas assim? Se você não conhece pessoas assim, eu vou te dar a dica, é muito fácil. Vá até Santo, 11, meia-noite, passe ali em João Pessoa, passe ali próximo ao cais, a praça chamada Praça da Fome, vai se deparar com pessoas dessa maneira, pessoas que vivem na miséria, no alcoolismo, na droga, porque perderam tudo. Vá ali no Batão, mais profundo aqui no Batão, você vai ver pessoas assim, foram atacadas pelo devorador, não tem força para resistir a isso. Mas o Senhor tem uma chave para nos fazer sair disso. Amém? Mas existe a quarta legião. Depois que o devorador vem esse chamado gafanhoto destruidor. Esse destruidor possui o maior poder de extermínio
Ele comeu até o último talo da raiz de fruto, nada. Sem dó e nem piedade. Esse destruidor, ele tem o poder dos escorpiões, que são capazes de ferir e até matar por seu veneno. Esse gafanhoto destruidor, ele age não apenas na lavoura, mas também na vida do agricultor, na casa dele, destruindo tudo que ele pode, até provocando desastres terríveis. Essa legião destruidor é uma legião assassina. Diga, o destruidor é um assassino. Lá em João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz assim: o ladrão veio então para roubar, matar. Exato. Essa é a legião do destruidor. Veio para roubar, matar e destruir. Essa legião, ela induz, falando ao ouvido das pessoas, para essas pessoas se suicidarem. Ei, você já perdeu tudo. Vai ficar passando vergonha? Se mata. Se mata. Eu disse, eu estava vendo uma reportagem, a namorada do Mick Jagger, uma moça bonita, estilista, jovem, se matou. 14 bilhões de dólares a dívida dela. O que você acha que sobrou no ouvido dela? Se mata. Desespero. O destruidor leva as pessoas a isso, né? A morte, porque oprime essas pessoas, leva essas pessoas a pularem de prédios, a se jogarem embaixo de carros, por causa dos prejuízos das vidas. Esses demônios arrebentam, sabe? São esses demônios que fazem, né, as pessoas passarem por acidentes terríveis, onde famílias inteiras morrem dentro de carro. Não, você vê aí, festas de final de ano, festa de carnaval, famílias inteiras morrendo de acidentes de carro, caminhão que tromba em cima de carro, é ônibus que passa por cima de carro, é carro que cai nesse ladeiro. Foram destruídos. Quem fez isso com essas pessoas? Destruidor. Nós vemos, né, aviões. Essa semana, algumas semanas atrás, estou procurando um avião aí, não sei quantas pessoas estão desaparecidas. Um avião seguro. O avião hoje é o meio mais seguro que você vai um avião subir. Alguns dizem que caiu. Quem faz isso? O destruidor. Esse destruidor, ele ataca países, traz miséria, destruição. Você quer ver a obra do destruidor? Basta você ligar a televisão, porque quando e onde o destruidor passa, não tem como não aparecer na televisão. Cidades arrasadas, enchentes, ventanias, maremotos. Essa é a obra do destruidor. Sabe por que isso acontece? Porque Paulo está repetindo. Lá em 2 Crônicas 7:13, Deus ele diz isso: se eu resolver fechar a terra, se eu resolver mandar o gafanhoto para o país, se eu resolver mandar pragas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu vou ouvir as orações, eu vou mudar o destino. Diga para a pessoa do outro lado: todo destino de derrota que intentam contra você, através do arrependimento, Deus pode mudar o destino de vitória. Lá em Joel 2, versículo 12 ao 27, Deus dá uma receita. Eu vou ensinar para você. Diga: existe uma receita para escapar desses ataques. Joel 2, versículo 12 diz assim: agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todos
Religião não salva ninguém. Jesus, Ele é o caminho. Se você olhar para mim, se você me ver como ser humano e achar que eu sou santo, eu estou cheio de defeito. Sabia? Eu adoro, só que tudo. Eu sou cheio de defeito. Eu como demais. Olha, se você olhar para Jesus, você nunca vai ver Jesus para mim. Eu fico nervoso, às vezes eu brigo com a minha esposa, às vezes as minhas filhas me desobedecem, mas ela é mais nova, eu vou lá dar uma chinelada na bunda dela, que é o lugar certo da chinelada, é uma só também, ela já sabe que ela errou. Eu sou cheio de defeito. Às vezes você deve querer falar comigo no telefone, não consegue, eu estou ocupado. Mas eu procuro seguir Jesus, um modelo, que Ele mudou a minha história, Ele pode mudar a sua história. Ele mudou o meu caráter, Ele pode mudar o meu caráter. Ele mudou o meu destino, Ele pode mudar o meu destino. Amém? Então o Senhor está dizendo, olha, primeira coisa, se eu sair desse ataque, volte para mim de todo o coração, com jejum, com lamento e com pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Volte-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Olha para essa pessoa que está ao teu lado, diga assim: rasgue seu coração para o Senhor. Diga, pois Ele é um Deus misericordioso, compassivo, muito paciente e cheio de amor. Diga, Ele se arrepende e não vai te enviar a desgraça. E o versículo 14 diz assim: talvez Ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal, ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Diga para a pessoa do lado: se Deus mudar o destino na sua vida, Ele vai passar por você e vai te deixar uma bênção. Já pensou você receber uma bênção de Deus? E o Senhor continua falando através do profeta: toque a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoque uma assembleia sagrada, reúnam o povo. É isso que a gente está fazendo aqui: reúnam o povo, consagrem uma reunião, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, aquelas que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos e fiquem juntos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o poste do templo e o altar, orando. Poupe o teu povo, Senhor. Essa é a oração que os sacerdotes têm que fazer. Não faça da tua herança motivo de zombaria, de piada entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. Quando uma pessoa ou um país chega ao arrependimento, existe uma promessa de Deus. Que promessa é essa? O Senhor vai mandar o suficiente para nos satisfazer por completo. E nunca mais ninguém vai zombar de nós. Assim, esse é o Deus que você serve. Valeu a pena ser fiel? Não vai acontecer com isso. Quando há arrependimento genuíno, Deus muda o destino. Amém? O Senhor continua dizendo: levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando para uma terra seca e estéril. A vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Ou seja, o Senhor está dizendo que Ele vai matar todos os gafanhotos. Está entendendo? Mau cheiro vai vir, porque Ele vai levar todos os gafanhotos para uma terra seca, onde eles
coisas grandiosas. Não tenha medo, terra, diz o Senhor. Regozije-se e alegre. E alegre-se, o Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira ficam carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije no Senhor, no seu Deus, pois ele dá chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As ilhas ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou, escute isso, é promessa do Senhor, vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, que é o migrador, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto portador. O meu grande exército que enviei contra vocês. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: é promessa de Deus. Se houver arrependimento, Ele vai te compensar pelos anos de colheita dos gafanhotos destruídos. Diga: o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Diga para essa pessoa: vocês comerão até ficarem satisfeitos. Diga: você louvará o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em seu favor. Diga: nunca mais o Senhor promete, o seu povo será humilhado. Diga: então você saberá que Deus está no meio da sua família, que Ele é o Senhor, é o seu Deus, e não há nenhum outro, e nunca mais haverá um povo humilhado nessa terra. Você acredita nisso? Aplauda o Senhor. A Ele, só a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, só a Ele, em nome de Jesus. E para nós terminarmos, ainda existe uma recompensa da parte do Senhor. Na continuação de Joel 12, versículo 28 até o 32, Deus diz: e depois disso, derramarei meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Glória a Deus. Até sobre os céus e a terra derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra: sangue, fogo e luzes de fumaça. O sol se tornará em trevas. Ele está falando da volta do Senhor e a luz de sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor no monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Diga para a pessoa que está ao teu lado: nessa noite, o Senhor te chama. Ele promete para você. Se você ouvir o seu chamado, você será salvo. Porque essa é a promessa do Senhor para você, para a sua família e para os seus descendentes. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de você, por favor, se colocasse em pé nesse momento. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Pode ficar tranquilo, ninguém vai roubar sua carteira, vai roubar sua bolsa, ninguém
Todos nós somos alcançados pela presença do Senhor. Gostaria que você fechasse seus olhos nesse instante. Feche seus olhos. Não desvie sua atenção de nada agora. Esse é um momento. Talvez seja um momento que Deus mais desejou durante essas 8 semanas. Alcançar o teu coração. Alcançar a tua vida. Eu gostaria que você ouvisse esse louvor. Senhor.
do Senhor